Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Alô, doutor. Com a grata satisfação, estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Henrique Tcher, quiropraxista, participa hoje conosco para falar sobre contraturas, causas e tipos de contratura, além de nódulos também, que podem causar
e trazer mal-estar para a pessoa. Esse universo todo, evidentemente, a gente vai detalhar e ele colabora conosco, com o seu conhecimento, com as suas informações. Tudo bom? Tudo ótimo, como falaste, grata satisfação de estar novamente com vocês aqui no programa, né? Realmente é importante que a gente possa abrir um espaço como esse, doutor Henrique, para tratar de questões que as pessoas no dia a dia acabam sofrendo e, por vezes, uma pequena orientação, uma pequena intervenção pode ajudar e modificar bastante, né? Em especial nessa questão das contraturas. E, claro, vamos entrar aí nos tipos de contraturas, suas causas, o tratamento também, né, que é importante a gente frisar. Exatamente. As contraturas é um tema bacana de se falar, porque as pessoas às vezes fazem um diagnóstico errado, porque qualquer tensão muscular se pensa que sejam contraturas, né? Mas nem todas as tensões são contraturas, às vezes a contratura é um sintoma de alguma coisa, né? A contratura se dá por uma tensão demasiada, uma contração demasiada no músculo por um tempo maior do que seria o necessário, né? Que fica aquela contração e que não é possível relaxar essa fibra. Então, assim, tem contraturas que duram um dia, né? Que pegou, como o pessoal fala, um ar um pouco gelado naquele dia e sentiu um pouco de tensão na região do trapézio, dorme, toma um banho quente, relaxa, passou, né? Isso é uma contratura. Agora tem contraturas que elas ficam crônicas, né? São contraturas mais severas e que elas ficam crônicas, que são as contraturas muito vinculadas assim à parte emocional, né? Pessoas que sejam pessoas ansiosas ou depressivas são mais propensas a desenvolver esse tipo de contratura, e as regiões mais comuns, né, cervical, dorsal alta e na região das costas, na lombar bem embaixo, né. Essas pessoas elas acabam desenvolvendo uma tensão demasiada, elas não conseguem relaxar, e aí por ficarem com esse músculo tensionados, retesados muito tempo, começam a desenvolver esses pontos de contratura, né, que são chamados os pontos gatilhos, né, que quando o músculo todo está mais tensionado, isso é uma contratura no músculo inteiro, né, ela se perdurar por muito tempo, esse músculo vai ficar com a parte vascular alterada, né, o sangue não vai fluir direito por aquele músculo lá que passa por uma tensão demasiada por muito tempo, e não fluindo o sangue, a parte metabólica começa a se alterar, né, porque a contração da fibra muscular, ela se dá, basicamente, tem que tirar de uma reação química e transformar numa reação mecânica, né. Então acontecem reações químicas ali na fibra que encurtam, para ser mais simples assim, tem uns sarcômeros da fibra que são como se fossem umas ligações que a fibra se liga e encurta, né? Então ela faz a contração. Quando essa fibra fica encurtada há muito tempo, aquela parte vascular não irriga mais, e aí fica aquele nódulo, aquele nó de fibras musculares aglomerados ali, que muitas vezes as pessoas vão tocar, né, e pensam, mas estou com uma bola de contratura e dói, né? Tu toca aquele ponto, ele é bem dolorido, bem sensível, até porque pode ter processo inflamatório junto, né? Então esse é o ponto gatilho, né, o trigger point que chamam, que você trabalhando bem sobre esse ponto, você já consegue uma melhora grande sobre a musculatura toda. Mas voltando um pouco ali sobre o que pode levar, né, a contraturas mais severas, assim. Uma são quadros assim que você se tornam crônicos, né? Como é difícil de tu resolver um problema emocional de um dia para o outro. Você não resolve, né? Esse problema normalmente persiste por um tempo, você busca o tratamento adequado e nesse meio tempo a pessoa sofre de tensões e acaba desenvolvendo essas contraturas, né? Da mesma forma, outro motivo normal é a postura, né? Pessoas que trabalham muito tempo sentadas,
sobre o computador. Hoje, o que eu tenho pegado muito na clínica são pessoas que estudam para concurso público, diversas, assim, porque tu passa uma posição de estudo e isso faz com que você sofra muita tensão sobre os músculos, né? E fique numa posição que para a coluna não é a posição mais indicada, né? Você fica retificando a coluna e aí acaba forçando a parte articular. Forçando a parte articular, o músculo tem que trabalhar mais para manter aquela articulação ali e acaba contraturando, né? Então essa é uma outra causa de contratura mais acentuada. E outro motivo assim, é também lesões de coluna, né? Pequenos pinçamentos ou compressões sobre raízes nervosas na coluna, elas causam o quê? Uma má informação digamos, aferente e eferente, digamos, do músculo para o cérebro e do cérebro para o músculo, ou mesmo do músculo para a medula e volta, que seria um reflexo mais curto, né? Digamos, é como se fosse um cabo condutor em curto-circuito, né? Se você tem, digamos, uma pequena protrusão na coluna que causa um pequeno pinçamento sobre uma raiz nervosa, o músculo ou os músculos que essa raiz inerva, eles começam a entrar em disfunção. E às vezes as pessoas confundem isso com contratura, né? É muito comum de chegarem à clínica, ao consultório, e falar, o meu problema são torcicolos, né? Isso é clássico, assim, quando a pessoa tem torcicolos frequentes, pode ter certeza que não é só um torcicolo, né? Ou ela está dormindo de bruço, né, com o rosto completamente rodado, né, que é uma das causas de torcicolo, ou ela já está com algum problema, algum acometimento na coluna, e esse acometimento leva a tensão demasiada do músculo, e aí começa a ter esses sintomas de contraturas e torcicolos frequentes, né? Aí a pessoa toma um relaxante muscular, resolve achando que aquele é o problema, o torcicolo, mas na realidade ele é o sintoma de algo que está acontecendo, né? Então a contratura, quando ela se dá por um período breve e se resolve, tudo bem, é uma contratura. Agora, quando ela se torna crônica, constante, né, ou que ela se torna frequente, ela começa a aparecer com maior frequência no mesmo ponto, bom, aí já tem que abrir o olho e buscar investigar por que é que está acontecendo isso aí, porque tem algum outro motivo, né? Porque a contratura, ou também atividade física, né? Excesso, às vezes exagera um pouquinho na atividade física, o acúmulo de ácido lático pode causar tensão nos músculos, né? E dar contratura, mas basicamente buscar entender e perceber isso aí, né? Que uma contratura, quando ela se torna crônica, tem algum outro motivo por trás que tem que ser investigado e tratado, que daí ela se torna um sintoma, né, de alguma coisa que está errada. Tem que buscar a causa dela. Realmente tem situações bem complexas dentro desse contexto todo. Evidentemente que a investigação ela deve ser feita e a busca, né, por essa orientação por um profissional, um quiropraxista como o Dr. Henrique Tchervi, hoje aqui conosco, trazendo informações. Inclusive, quero colocar no rodapé do vídeo nosso telefone e e-mail para os questionamentos. Então, doutor Henrique, vamos falar dessa questão também dos nódulos, porque também se confunde muito, e o senhor acabou de fazer aqui algumas ilações, inclusive, com essa situação. Então, vamos tentar assim passar para o pessoal que está ligado e com a gente essas informações e fazer com que eles percebam com mais detalhe e consigam perceber realmente a diferença, né, entre uma situação e outra. Tem uma maneira muito simples de você saber assim, se o sintoma é meramente muscular, né, porque às vezes aparecem pontos de contratura consideráveis, grandes, né, volumosos até. E às vezes as pessoas chegam ao consultório um pouco preocupadas, assim, pensando que pode ser algo mais, né? Um tumor, alguma coisa assim. Mas o que acontece é que a contratura, o nódulo de contratura, ou a fibra muscular ali aglomerada,
ela é muito sensível, ela é muito dolorida ao toque, né? Então quando você tocar assim naquele nódulo de contratura, ele vai ser bem desconfortável, né? E se você tocar mais fundo ainda, chega a dar uma dor quase que incapacitante, assim, paralisante, né? Isso é muito clássico assim nos pontos de contratura, né? E ele é um nódulo rígido e bem fixo, assim. Se você palpar no músculo, você vai ver que ele é bem rígido e fixo no músculo, né? E muito dolorido. Esse é um ponto gatilho bem clássico, e ele pode perdurar por muito tempo se não tratado. Tem pessoas que têm há anos pontos gatilhos no corpo, muito frequentemente aqui e na região lombar, né? E outros são nódulos, como você fala, né, que podem ser pequenos tumores, como são comuns os lipomas, né? Os lipomas, eles são benignos, não trazem problema algum, assim, eles são bem superficiais, só que você toca, eles não doem, né? São bem móveis, né? E são bem arredondados, eles se movimentam ao toque. Então é bem diferente da percepção de uma contratura, ou mesmo linfonodos, né? Às vezes você passou por um período de resfriador de garganta, né? Teve uma dor de garganta, uma infecção, e desenvolveu nódulos nessa região, até nessa região do pescoço, da cervical, aqui, e eles podem, mesmo após a dor de garganta ter sido sanada, esses linfonodos podem continuar um pouquinho aumentados, só que normalmente eles não doem a palpação, né? Então é um pouco diferente. Então, assim, se você tem alguma dúvida em relação a algum ponto, algum nódulo que você perceba no corpo, se restar alguma dúvida, se faz, né? Mas a contratura tem de ser bem dolorida mesmo. O ponto é muito incômodo. Essa que é a maior, o que mais tem que se ater. O detalhe é bem rígido e muito doloroso, né? Coisa que não acontece com os outros nódulos aí que podem surgir. Realmente ela é bem característica e dá para perceber com tranquilidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, o Dr. Henrique Tchervi continua conosco, trazendo mais informações. Continue ligado que no Instante Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Continuamos aqui com o Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista hoje, falando sobre contraturas, tipos e uma série de outras situações importantes, né, que você pôde conferir no primeiro bloco. E agora ele fala sobre o tratamento e, é claro, os cuidados com a postura que são fundamentais também. Então, doutor Henrique, a palavra é sua aí para trazer essas informações. Tá certo. Como havíamos comentado assim, às vezes o tratamento, as pessoas vão em busca de tratamento para uma dor localizada e na consulta você começa a conversar e se descobre que aquilo ali tem outros problemas que levaram aquele sintoma ali, né? Então a causa não é só a contratura. Então você às vezes faz um trabalho multidisciplinar, né? Como eu falei, assim, tem muitos pacientes que chegam ali que tem uma ansiedade impressionante, assim, e que não estão sendo tratados. Às vezes uma mudança grande na parte física também provoca mudanças na parte emocional, por incrível que pareça, sim, né? Por isso até que o esporte é muito utilizado para isso. Então, às vezes, quando tu pega uma pessoa que já está sofrendo com dor crônica há 2, 3, 5 anos, e aí você consegue controlar e começar a iniciar, quebrar esse padrão de dor, automaticamente parece que essa pessoa consegue até respirar melhor e ela começa a se sentir, e com esse sentimento de bem-estar, acaba melhorando até a parte emocional dela. E isso é comum de ter relatos dos pacientes assim, nesse sentido, né? Então não é só tratar a contratura e sim entender a causa e tentar ajudar a pessoa a buscar maneiras de sanar esses problemas, né? Como o dormir de bruços, que eu falei, são detalhes que às vezes as pessoas não estão atentas, né? Que, bom, estou dormindo, né? Afinal, o que poderia acontecer? Só que dormir com o pescoço totalmente virado, te causa grandes problemas no longo prazo, então nem se fala, né? Então buscar esses detalhezinhos. E quanto a tratar essas contraturas, como eu falei, elas estão como se fossem aglomeradas ali já há um bom tempo, sem muita vascularização, né, com metabolismo alterado. Então o que se faz? Vai desde da inserção do músculo no ponto onde ele vai no osso ali, e até vai trabalhando toda a extensão desse músculo, né, reorganizando aquelas fibras. Pode ser com uma massagem, pode ser com uma técnica de Graston, que é o que eu uso bastante. Tem aparelhos que se adaptam ao ângulo dos músculos, né, de várias regiões do corpo. E o Graston, basicamente, o que eu brinco com os pacientes, é uma raspagem no músculo. De fato, é porque você vai
parece que passando ferro numa roupa amassada, sabe? E vai raspando aquele músculo, tanto que ele fica todo vascularizado, você vê que a pele fica toda avermelhada, né? Cheia de pontinhos vermelhos, porque você aumenta a vascularização num ponto que não está sendo muito vascularizado, né? Então essa técnica é bastante utilizada. Outra coisa que eu utilizo muito é a kinesiotape, né? Que são bandagens elásticas, até agora está mais comum o uso, você pode ver em perna de jogador de futebol, ombro de atleta, né? Aquelas fitas mais coloridas, né? Aquelas bandagens elásticas você aplica e elas ficam como se fosse uma extensão consultória. Você faz o tratamento no músculo, aplica a bandagem e aquela bandagem chega a ficar uma semana ou até mais no músculo e todo e qualquer movimento que a pessoa faça, aquela bandagem trabalha, ela tem uma tensão superficial, então ela faz até uma leve drenagem linfática, né, que melhora o processo inflamatório e vai reduzindo a tensão do músculo gradativamente. Então ela vai trabalhando mesmo sem tocar, né, na pessoa. E aí passa-se as dicas necessárias, né, em relação à postura, né, em relação ao sono, em relação à atividade física adequada para aquela situação e para aquela pessoa, porque dependendo do problema que está causando a contratura, tem certas atividades físicas que vão ser mais benéficas ou menos, né? Então, isso ajuda a pessoa a optar pela atividade correta, busca identificar quais os movimentos que talvez não sejam lá os mais indicados para ela fazer dentro daquela atividade, né? Se for necessário um acompanhamento conjunto, assim, com um profissional está muito tensionado, vai ter que usar um medicamento para aquilo, se faz esse acompanhamento, né? Então é um conjunto de coisas aí que tu melhora, traz, devolve o bem-estar, né? E o mais fundamental de tudo é resolver a causa para não deixar voltar, né? Não deixar voltar até aquele sintoma. É isso aí que se conversa muito, né, com os pacientes. Muito bem, realmente informações muito importantes, doutor Henrique. Vamos agradecer mais uma vez aqui pela sua participação. Conversei aqui com o doutor Henrique Tchern, quiropraxista. Que a gente é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.